Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado há 20 anos e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre os 3 segredos de um planejamento patrimonial familiar. Tem uma palestrante que ela gosta de dizer o seguinte: você quer ter sucesso profissional? Quer mesmo? Então faça aquilo que os outros têm preguiça. E aí eu vou pegar emprestado a essência dessa expressão lá da Surama e vou trazer para a presente reflexão que estamos fazendo aqui hoje. Você quer perpetuar o seu patrimônio? Quer deixar o patrimônio para 1, 2 gerações? De forma que esse patrimônio ele não venha a se deteriorar pelo mau uso, que os herdeiros não briguem por esse patrimônio. Quer mesmo? Então faça o que a maioria dos patriarcas e matriarcas tem preguiça de fazer. É isso mesmo. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Como será que a maioria das famílias brasileiras lidam com o seu patrimônio familiar? Vamos lá. Bom, eu quero chamar aqui de negócio todo o empreendimento que você tem aí, sendo um profissional liberal, um empresário propriamente dito, um produtor rural, um médico, um advogado, um dentista, enfim. O que quer que você tenha, que nós vamos chamar de negócio. Como que acontece na maioria das famílias brasileiras? As pessoas trabalham arduamente. Desse trabalho, elas extraem o necessário ali, o necessário para pagar as despesas, tanto do negócio propriamente dito, como as despesas da família, as contas. Tá? E algumas famílias conseguem, além dessas despesas, extrair frutos do seu negócio, porque esse é o objetivo de todo negócio, né? Um dos objetivos. A pessoa extrai frutos desse negócio. Depois, num outro momento, com esses frutos, aquela família então vai construir algo que nós chamamos, juridicamente falando, de patrimônio familiar. Então você tem um negócio, você tem o seu escritório, você tem o seu consultório, sua empresa, sua propriedade rural. E num determinado momento, ao longo da sua jornada de trabalho, você consegue extrair frutos disso e transformar em propriedade familiar. É uma propriedade que já não mais faz parte do seu negócio, porque ela veio a partir dos frutos, dos dividendos que você tirou daquele negócio. E aí você contrai patrimônio, propriedades, imóveis, veículos, aplicações financeiras, enfim. E aí, como que a maioria das famílias brasileiras separam esse fruto lá do negócio? Geralmente elas acoplam esses frutos ao seu CPF. E pensam que dessa forma estão agindo corretamente, porque a maioria faz assim. Bom, esse tipo de conduta, que é muito comum nas famílias brasileiras, ela vai gerar 3 grandes problemas. Primeiro, tributário. Nem sempre, posso dizer aqui que na maioria das vezes, esse acúmulo patrimonial no CPF vai gerar uma carga tributária maior na sua vida. Você vai estar pagando mais impostos do que deveria. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, você vai ter, no dia que você morrer, que é um fato incontestável, todos nós vamos partir um dia, nesse exato dia, a sua família tem um problema jurídico para resolver que se chama inventário. Né? Mais uma carga tributária altíssima vai incidir sobre esse patrimônio, para que então a família consiga transferir esse patrimônio
lá do seu CPF para o CPF deles, a propriedade deles. Inventário, nós sabemos que além do problema financeiro, nós temos desgaste, nós temos inimizade, nós temos vários problemas que decorrem de um inventário. E o terceiro problema, que é muito comum no Brasil, que é a perda desse patrimônio por algum problema que você venha a ter no seu negócio. Como assim? Bom, eu expliquei para vocês minutos atrás que você trabalha arduamente, você tem despesas, você tem contas que você paga e você, trabalhando arduamente, você consegue extrair frutos desse trabalho e esses frutos você converte em patrimônio. Esse patrimônio não é mais da empresa, do seu negócio, esse patrimônio é seu, é da sua família. Bom, agindo como a maioria dos brasileiros, num determinado momento você passa a ter o risco de, acontecendo algum problema lá no seu negócio, na sua empresa, no seu negócio aí de profissional liberal, na sua propriedade rural, enfim. Quando acontece um problema, e esse problema pode não decorrer da sua própria vontade, pode ser um problema financeiro grave decorrente de uma baita crise econômica, por exemplo. Quando você tem esse problema, o seu CPF, que está necessariamente vinculado ao seu negócio, porque o negócio é seu, em alguns momentos você pode ser chamado para resolver esse problema financeiro. E se o seu negócio não tiver uma saúde financeira para lidar com aquilo, vão buscar na sua saúde familiar, no seu patrimônio familiar. Uma baita injustiça, né? Não seria justo você perder esse patrimônio que já não faz mais parte do seu negócio, mas isso é muito comum no Brasil. Por quê? Porque a maioria das famílias brasileiras tem dificuldade em lidar com esse assunto, com a morte, com o planejamento patrimonial. E simplesmente ignoram a possibilidade de se construir um planejamento patrimonial familiar. Uma organização técnica, jurídica, contábil, tributária, que vai te dar economia tributária, você vai pagar a carga tributária justa e correta, porque você pode escolher caminhos tributários. Caminhos, não é burlar, não é criar situações. É construir caminhos de conduções tributárias na sua vida que vão te dar a possibilidade de pagar menos impostos. Mas não somente isso. O planejamento patrimonial familiar, ele te dá a possibilidade de construir a sua sucessão. De, por exemplo, eliminar a possibilidade de construção de qualquer inventário. Não. Sem a necessidade de inventário. Você constrói isso. Você decide como vai ficar o seu patrimônio quando você não mais estiver aqui. Com isso você elimina mais gastos tributários, mais gastos financeiros para os seus herdeiros, que às vezes têm que desfazer de parte do patrimônio para pagar as despesas de um inventário. E uma outra consequência extremamente positiva de um planejamento sucessório é a proteção, aí sim, desse patrimônio que já saiu do seu negócio. Lembre-se, você colheu frutos e esses frutos você converteu em patrimônio. Um planejamento patrimonial, ele possibilita que esse patrimônio não retorne para pagar a obrigação do seu negócio. Porque ele já saiu, ele já não é mais um negócio. Ele é da sua família. Ele não é seu mais, nem do seu negócio, ele é da sua família. Assim você protege o patrimônio familiar do risco do negócio. Qualquer. Pode pensar aí na atividade econômica mais simplória. Ela tem risco. É inerente a toda e qualquer atividade econômica. Você pode ser um profissional liberal. Não é só quem tem um CNPJ que tem um risco
uma responsabilidade de ter um problema, uma ação judicial. Qualquer negócio, qualquer atividade econômica possui o chamado risco do negócio. O planejamento patrimonial familiar, ele protege completamente aquele patrimônio que já não é mais do negócio, que é da família, perpetuando assim o seu legado familiar.